nascerá um filho, sobre cuja cabeça não passará na palha, enquanto o menino será brasileiro de Deus. Desde o ventre, ele começará a ligar Israel na mão dos filisteus. Verso 2 diz: havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém concederás e terás um filho. A mulher de um homem chamado Manoá era estéril e não tinha filhos. Isso me chamou a atenção, porque, se for analisar, grande parte das mulheres que Deus chama, elas são estéreis. Elas não podem gerar. O Senhor sempre seleciona os improváveis para gerar os seus propósitos. Aqueles sim que às vezes não têm a capacidade, não têm ali a possibilidade para fazer ou para conquistar algo, o Senhor ele sempre olha para essa pessoa, a qual ninguém dá nada, as pessoas olham e desprezam. O Senhor é primeiro a olhar com um olhar diferente, com um olhar de misericórdia e chama essa pessoa para que o seu propósito seja gerado, seja estabelecido através dessas. No verso 3, perceba que a mulher nem precisou descrever a sua impossibilidade, a sua incapacidade de gerar filhos, porque o Senhor já sabia. Foi o próprio anjo do Senhor que descreveu e expôs sua esterilidade, assim como também liberou uma palavra que traria total mudança sobre aquela situação. No verso 4, o Senhor libera algumas instruções àquela mulher sobre o que ela não deveria fazer, enquanto gerava em seu ventre. Porque para gerar o propósito de Deus, pode até não ter condições, pode até não ter capacidade ou possibilidade, mas é necessário ter responsabilidade. A ordem do Senhor primeiro foi para aquela mulher, para que ela não comesse nada imundo, não tomasse bebida forte, mas para que ela também se separasse, para que ela se guardasse. Então perceba que a responsabilidade que aquela mulher tinha, a partir do momento que ela foi escolhida para gerar o propósito de Deus, que era a ascensão, aqui o Senhor também a instruiu para que ela se guardasse, para que ela tivesse cuidado. Isso fala de vigilância, isso fala de cuidado. É sobre como nós temos vivido, como tem sido a nossa maneira, nosso agir, como nós temos protegido o propósito que Deus tem colocado no nosso coração. A ascensão ele foi ali um propósito de Deus, a qual aquela mulher foi escolhida para gerar. A Bíblia ela não fala o nome daquela mulher, ela fala o nome do seu esposo. Mas melhor do que ser lembrado pelo seu nome, é ser lembrado pelo seu legado, pela sua história. Pessoas que não sabem o seu nome, não sabem a sua história, talvez nem vão saber. Mas o que você tem deixado quando passa por perto, quando se aproxima dessa pessoa? Qual é o legado? Como temos sido lembrados diante dos lugares a qual nós temos passado? Quando nós entramos em um certo lugar, como nós temos saído desse lugar? Qual é a impressão que temos deixado? Qual é o legado que temos deixado para essas pessoas? Em uma empresa, em um trabalho, nós precisamos refletir sobre isso. Nós lidamos com pessoas, e lidar com pessoas não é fácil. Nós sabemos que, às vezes, tem ali as suas diferenças, os seus conflitos, mas nós, como servos do Senhor, precisamos ter uma visão além, uma visão acima, entender que se estamos em um determinado lugar, não é simplesmente para cumprir um protocolo, mas para cumprir um propósito que foi estabelecido pelo Senhor através das nossas vidas. Então, nós precisamos ter esse discernimento. Se estamos em algum lugar, é para que o propósito de Deus aconteça ali através das nossas vidas. Para aquela mulher conservar e guardar e proteger, Sansão, que representava o propósito do seu ventre, consequentemente era necessário ela se conservar, ela se guardar e se proteger. Porque não é porque recebemos uma palavra, uma promessa de Deus, que só precisamos relaxar e esperar para ver acontecer. Nós precisamos estar posicionados em vigilância, separados e preparados para viver e ver nascer através de nós o propósito de Deus. No versículo 9, capítulo 3, 8 e 9, Manoá, o marido da mulher, pai de Sansão, quando soube da notícia, ele orou ao Senhor para que ele pudesse ver e ouvir as instruções do anjo do Senhor. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo veio outra vez. Perceba que a promessa que foi liberada foi sobre aquela mulher, mas, consequentemente, também envolveu o seu marido. Porque para gerar essa pessoa precisava estar os dois unidos em um só propósito. Isso fala de união e relacionamento.
alcançadas e abençoadas. Verso 22, depois que Manoá, junto com a sua esposa, presencia e vive aquela experiência com o Senhor, Manoá, ele tem medo, porque ele diz, agora vamos morrer porque nós vimos o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, no verso 23, a sua esposa o acalma e tranquiliza, lembrando das palavras do Senhor, das promessas que ele havia feito, se o Senhor quisesse matá-lo, já teria feito. Então, ali existe um equilíbrio entre os dois. Enquanto Manoá estava com medo da situação, estava se desequilibrando diante daquela situação, sua esposa veio, o tranquiliza e o ajuda a se equilibrar novamente. E a gente, eu sempre fez lembrar de Eclesiastes 4, 9, 10, que diz: melhor serem dois que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. O verso 24 fala sobre o nascimento de Sansão. Ele cresceu, o Senhor abençoou. No verso 25 diz que o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, ou seja, passou a incentivá-lo, a encorajá-lo e a impulsioná-lo para o propósito. Porque quando Deus tem um propósito sobre a vida de alguém, ele sempre será o primeiro a ativar esse alguém a vontade de fazer. Por isso que tem momentos que, quando nós queremos desistir, o Espírito do Senhor sempre nos impulsiona a insistir, porque existe um propósito do Senhor através das nossas vidas. Sansão então cresce, se torna um homem com suas próprias vontades e decisões. E mesmo seus pais falando, aconselhando, no final ele fazia o que queria. O comportamento de Sansão gera sobre seu destino tristes consequências. Por causa da sua força, Sansão, acredito eu, que ele deixou que o seu ego se aflorasse, ele deixou que a soberba entrasse no seu coração. Por achar que porque ele tinha aquela força sobre si, que todas as guerras e batalhas que ele enfrentava, ele tinha vitória, ele talvez se achou alguém invencível diante das dificuldades, diante das adversidades, se esquecendo da palavra que foi liberada a ele desde o ventre. Se esquecendo que ele estava ali para um propósito, que ele existia para cumprir um propósito. Então não era sobre ele, nunca é sobre nós, é sempre sobre o que Deus tem para fazer através de nós. Sansão então começa a viver uma vida desenfreada, uma vida sem regras, à sua maneira, sem qualquer dependência do Senhor diante das suas decisões. Sansão ele nunca pede ao Senhor direção diante das decisões que ele iria tomar. Ele simplesmente tem vontade, tem desejo, ele vai lá e faz. E não se preocupa com o que pode acontecer diante das suas escolhas. Mas aí o tempo vai passando, Sansão começa a fazer tudo que não era para ser feito desde o ventre, que já era instruído pelos seus pais para que ele não fizesse. Não, ele não podia tocar em corpo morto, ele não podia tomar bebida forte, não podia cortar os cabelos. Mas então, nos pequenos detalhes, ele começa a desobedecer a ordem do Senhor. Nós precisamos estar atentos aos pequenos detalhes. As pequeninas pedras são as que nós tropeçamos, porque muitas vezes nós não enxergamos elas no caminho. Muitas vezes a gente está tão atento com as coisas grandes, esquecemos das pequeninas coisas que vêm sobre a nossa vida, os detalhes que vêm sobre a nossa vida, a qual o Senhor nos alerta hoje a estarmos vigilantes em todo o tempo, em todo momento. Porque Sansão, primeiro ele pega o favo de mel de um leão morto, ele não poderia tocar naquele corpo. Já era uma ordem, uma instrução que vinha do Senhor através dos seus pais. Muitas vezes o Senhor usa pessoas para nos instruir, para falar conosco e a gente, como Sansão, não dá devida atenção, não dá o devido crédito ao alerta que o Senhor está nos fazendo. Mas então ele pega aquele favo de mel, come, e aparentemente está tudo bem, só que ele já estava saindo do propósito que Deus tinha. Já estava saindo daquilo que Deus tinha determinado sobre o destino, sobre o futuro dele. E aí então ele se casa com uma filisteia, seus pais o alertam que tinha outras mulheres para ele se casar, mas ele disse: eu quero essa mulher. Então ele começa a fazer a sua vontade, se esquecendo que ele precisava depender do Senhor todo o tempo. E ali então ele conhece uma mulher chamada Dalila, que ela é paga para enganar ele, para descobrir qual era o segredo da sua força. Em alguns momentos, Sansão brinca naquela situação. Ele começa a contar histórias para ela, falando que se acontecesse isso, ele perderia sua força. E tudo que ele falava para Dalila, ela ia lá, fazia, os filisteus viam, o Espírito do Senhor entrava nele e ele vencia. Mas chegou um momento que, de tanto ela insistir, ele acabou cedendo. Nós precisamos lembrar que o nosso inimigo ele não desiste também. Ele não desiste de tentar nos derrubar, ele não desiste de tentar que a gente saia da presença de Deus.
Ele não desiste de tentar fazer com que a gente perca o desejo de estar diante do Senhor, diante da presença do Senhor. Ele não desiste de tentar fazer com que a gente pare de olhar para o que Deus tem reservado para nós e comece a olhar para as coisas do mundo. Ele não desiste enquanto não vê que a gente saiu da presença do Senhor. Então nós todos os dias precisamos insistir, lutar, prosseguir diante do que Deus tem para nós. Sansão, então, ele ali quebra uma aliança que Deus havia estabelecido com ele desde o ventre. Ele diz para Dalila que se cortasse o seu cabelo, ele perderia a sua força. E naquele momento, a aliança que Deus havia feito com eles se rompe. Porque a aliança era no mínimo feita por duas pessoas. Sempre que Deus constitui uma aliança comigo e com você, nós também precisamos fazer a nossa parte, nós também precisamos estar firmados, aliançados e firmes diante do que Ele nos prometeu, diante do propósito que Ele tem conosco. Mas Sansão, quando o Espírito Santo sai dele, eu falo que não percebe. Porque, para mim, um dos maiores erros de Sansão foi nunca desejar se relacionar com Deus, no seu caminho, diante dos seus passos, diante das suas decisões. Em um momento que foi diante do Senhor, consultou o Senhor. Diferente de Enoque lá no início, que Enoque andava com Deus. Todo o tempo Deus estava presente nas suas escolhas, nas suas decisões. Sansão fazia o que queria, se for a direção de Deus, então ele não tinha um relacionamento com o Senhor. Ele simplesmente tinha ali uma palavra sobre a sua vida, sabia quem ele era, o que ele deveria fazer, mas simplesmente ignorou tudo que lhe foi falado. Mas as consequências sempre chegam, né? Como chegou sobre a vida de Sansão. Fica como alerta para nós vigiarmos todos os dias diante da presença do Senhor, diante do propósito que Deus tem, para que a gente possa ficar firme e viver o que o Senhor tem para nós e honrar o nome do Senhor através das nossas vidas. Porque o final de Sansão não foi bom. Não era o que Deus tinha estabelecido para ele, para a história dele. Deus chamou Sansão com o propósito de ele livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Só que ele deixou se levar pelo seu orgulho, pelo seu egocentrismo, por se achar melhor, se achar superior e esquecer que tudo que ele fazia era porque o Senhor estava sobre ele, era porque o Espírito de Deus vinha sobre ele. Tudo que nós fazemos não é sobre nós, é porque o Senhor tem nos capacitado, é porque o Senhor tem nos fortalecido, é porque a força do Senhor está sobre as nossas vidas. Se nós levantamos todos os dias, é porque o Senhor nos sustenta. Estamos aqui porque o Senhor nos fortalece. Se nós fazemos a obra do Senhor, se nós estamos firmados diante de tantas propostas que tem lá fora, é porque o Senhor tem estado conosco todos os dias. É porque nós temos lembrado que dependemos do Senhor. Mas quando nós esquecemos que dependemos do Senhor e caminhamos com a nossa força, fazemos do nosso jeito, nós estamos aptos a falhar, a errar e a perecer. O final de Sansão foi de vergonha, porque os filisteus, então, quando o Espírito de Deus sai, se torna algo comum. Porque o que faz diferença nas nossas vidas é o Espírito Santo. A diferença que nós fazemos onde estamos é por causa do Espírito Santo em nós. Não é porque somos melhores que alguém, não é porque fazemos alguma coisa que o outro não faz, é porque o Espírito Santo está sobre nós. Quando o Espírito Santo sai, nós não passamos de pó. Nós não passamos de meros homens, meras mulheres que não sabem nada, que não conseguem nada. Porque tudo vem do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sansão, então, fica cego, é envergonhado, porque ele tem que dançar na frente dos filisteus, diante dos seus inimigos, começa a virar motivo de piada naquela situação. Mas, no final, ele faz uma oração ao Senhor, o Senhor, por misericórdia, latente, ele pensa, derruba o templo de Dagon, mata todos os filisteus, mais do que em vida. Mas o legado que ele deixa não é um legado de referência, mas um legado de alerta para nós. Fica como reflexão, qual é o legado que nós temos buscado deixar para a nossa geração? Somos falhos, somos pecadores, todos os dias precisamos melhorar, mas que o nosso desejo seja ser referência para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Amém?